malta, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje trago finalmente um novo caso Criminal Minds. Então, o caso que eu vou falar hoje é o caso da família Watts. Vocês que já estão mais familiarizados com este caso, visto que saiu um documentário na Netflix que eu simplesmente amei, que se chama Os Homicídios dos Estados Unidos, Os Vizinhos do Lado. Está disponível na Netflix se quiserem ir ver. Eu já conhecia este caso antes, mas pronto, visto que agora também saiu este documentário na Netflix, eu ainda fiquei mais interessada para estudar o caso e trazer-vos aqui hoje. Então, tudo começou dia 13 de agosto de 2018, quando uma senhora chamada Nicole Etzikans, eu não sei se estou a dizer bem o nome, tentou contactar a sua amiga chamada Shanann Watts e ela não respondia às chamadas, mensagens, nada. Após várias tentativas de tentar contactar a amiga, então por chamadas, por mensagens, a Nicole começou a ficar realmente muito assustada porque a amiga não era de fazer coisas dessas e estava realmente preocupada se tinha acontecido alguma coisa. Então, como a Nicole estava extremamente preocupada com a amiga, o que ela acabou por fazer foi ir até a sua casa, que era relativamente perto, e ela quando lá chegou viu que o carro da Shanann estava em casa, a cadeirinha das suas filhas também estavam dentro do carro, e ela achou aquilo muito estranho. Para além disso, os sapatos da Shanann estavam à porta de casa dela, e a amiga ainda ficou mais baralhada com toda aquela situação. A Nicole então tentou novamente bater à porta, tocar a campainha, chamou pela amiga e ninguém atendia. Ela sabia que a casa tinha um sistema de segurança e ela sabia o código. Ela pôs o código e aquilo por motivos de segurança, pronto, a porta só abre ligeiramente. Ela espreitou lá para dentro e viu que não estava lá ninguém, ou seja, ela não estava mesmo a entender o que raio estava a passar, então decidiu ligar ao marido da sua amiga, que se chamava Chris, e o Chris disse então que a Shanann tinha dito que ela iria para uma casa de uma amiga e ia levar as suas filhas, portanto para ela não se preocupar, estava tudo bem. A Nicole achou isto um bocado estranho e, para além disso, ela sabia que a Shanann tinha uma consulta no médico nessa mesma manhã, porque a Shanann tinha duas filhas e, para além disso, ela estava grávida, e a Nicole sabia que a amiga tinha uma consulta, portanto ela achou aquilo muito estranho, então decidiu ligar para o médico, para o hospital, ou lá onde quer que ela fosse fazer a consulta. Ela ligou e disseram que a Shanann nunca tinha comparecido na consulta, portanto ela estava mesmo à toa, não estava a perceber o que raio se estava a passar. A Nicole saber isto ainda achou tudo mais estranho, portanto, apesar daquilo que o Chris lhe tinha dito, ela acabou por continuar a forçar a porta e enquanto estava a fazê-lo, o sistema de segurança tecnicamente da casa estava ligado aos telemóveis da família, portanto, tanto o Chris como a Shanann, se alguém tentasse entrar, saberiam que isso estava a acontecer. Portanto, o Chris ligou à Nicole, porque ele estava a receber tudo aquilo, né? Estava a receber no telemóvel que alguém estava a forçar a entrada e ele sabia perfeitamente que era ela. Portanto, ele ligou à Nicole e disse para ela ir para casa, estava tudo bem, não se precisava de se preocupar minimamente e foi o que a Nicole acabou por fazer. Ela voltou para casa e eu não disse anteriormente, mas na primeira vez que ela foi à casa da amiga, ela para além de tentar forçar a porta, tentar entrar em casa, ligar para o Chris e ligar para o médico, ela ligou também para a família e amigos e ninguém sabia onde raio é que ela estava. Portanto, ela voltou para casa e tentou ligar outra vez à Shanann. Entretanto, passou algum tempo e ela voltou à casa da amiga porque ela estava mesmo preocupada e ela sabia que a amiga não ia fazer uma coisa destas. Portanto, ela voltou lá à casa. Entretanto, quando lá voltou, ligou novamente ao Chris e o Chris disse então que estava a ir para casa e que já ia ver o que raio se passava, mas que ainda ia demorar porque o seu trabalho era relativamente a 1 hora de distância, portanto ia demorar cerca de 1 hora a chegar a casa, mas a Nicole não conseguiu esperar e acabou por chamar a polícia. A polícia assim que chegou tentou então entrar na casa, mas não conseguiram, sem sucesso, e quando conseguiram então ver por aquele espacinho que a porta tinha por causa das questões de segurança e tudo mais, conseguiram subentender que não estava ninguém dentro da casa. A Nicole então, enquanto tudo isto acontecia, contava tudo o que sabia sobre a família à polícia. Dizia então que a família era constituída por 4 elementos, que era a Shanann, que era a sua amiga, e o Chris. Eles eram casados e para além disso tinham 2 filhas, que era a Belle e a Celeste. E a Belle tinha então 4 anos e a Celeste tinha 3. Para além de tudo isto, a sua amiga estava então grávida e a Shanann também tinha
alguns problemas de saúde. Após a Nicole contar tudo isto à polícia, a polícia pediu para ela contactar novamente o Chris, ele disse que estava mesmo a chegar, e assim que chegou ele deu então permissão para a polícia entrar em casa e eles revistaram tudo e começaram a fazer perguntas ao Chris. A polícia achou, assim que revistaram a casa, a polícia achou aquilo muito estranho porque não tinha desaparecido nada, roupas, nada, elas não estavam dentro de casa, o carro estava lá, as cadeirinhas estavam lá, a carteira e o telemóvel da Shanann também, e principalmente o telemóvel da Shanann nunca andava sem o telemóvel. A Nicole reforçou essa ideia porque a Shanann fazia parte do seu trabalho também, ela trabalhava muito com as redes sociais, tanto se vocês forem pesquisar, há muitos vídeos no YouTube, ela tinha uma conta no Facebook em que fazia literalmente aquilo que chamamos hoje em dia vlogs, ela partilhava muito o seu dia-a-dia, da sua família, da sua vida, no Facebook, portanto ela literalmente era impossível ela ir para qualquer lado que seja sem a carteira e sem o telemóvel. Fez então mais perguntas ao Chris e este só dizia que a Shanann tinha dito que ela ia até a casa de uma amiga, que ia levar as filhas, mas ele não sabia quem é que era a amiga, não sabia onde é que vivia a amiga, não sabia simplesmente nada. A polícia perguntou também se eles tinham tido algum problema e o Chris acabou por confessar que eles estavam então a passar por uma separação. E após então revistarem a casa e não terem qualquer tipo de pista onde estaria a Shanann e as filhas, a polícia do Colorado e o FBI começaram então a investigar o desaparecimento destas 3 pessoas. Antes de continuar com tudo isto, vou então falar-vos um bocadinho da família Watts. Eu tinha referido anteriormente, a família Watts era constituída por 4 elementos, portanto a Shanann, o Chris, e eles tinham 2 filhas, que era a Belle e a Celeste, que tinham 4 e 3 anos respectivamente, e para além disso a Shanann estava grávida do seu 3º filho, que já tinha nome escolhido e tudo, que se iria chamar Nico, tanto que se vocês forem ver alguns vídeos no YouTube sobre o Facebook dela, relativamente à página do Facebook dela, ela até fez uma surpresa ao Chris, está lá a reação do Chris assim que soube que ia ser pai, portanto se quiserem ir ver, vão lá ver. O casal conhecia-se então em 2009 a partir do Facebook e também porque tinham amigos em comum. Nessa altura a Shanann não estava a passar por uma fase muito boa da sua vida, visto que ela tinha saído de um divórcio recentemente e para além disso ela descobriu que tinha uma doença que era o lúpus e essa doença fez com que ela passasse um mau bocado, os tratamentos eram muito dolorosos e ela estava mesmo mal. Porém, a Shanann e o Chris conheceram-se então pessoalmente em 2011 e, passado algum tempo, o Chris pediu a Shanann em casamento. Foi então no dia 3 de novembro de 2012 que eles se casaram. Eles anteriormente viviam na Carolina do Norte, que era onde estava toda a sua família, mas em 2013 mudaram-se para o Colorado e construíram sua casa de raiz e foi também nessa altura que a Shanann engravidou da sua primeira filha. Por fim, a 17 de dezembro nasceu então a Bella, a primeira filha do casal, e nessa altura o Chris era um mecânico, mas mudou de trabalho e começou então a trabalhar num campo de petróleo e a Shanann nessa altura trabalhava num hospital de crianças. Ambas as filhas do casal nasceram devido à ajuda de tratamentos de fertilidade, uma vez que a doença que a Shanann tinha tornava muito difícil engravidar. Apesar de estarem felizes, nessa altura a família estava com algumas dificuldades financeiras, principalmente devido às despesas da doença que a Shanann sofria, e nessa altura então em 2016 a Shanann decidiu mudar de trabalho e começou a trabalhar em vendas diretas. A empresa chamava-se Lavelle e ela ficou muito conhecida, subiu muito a nível de trabalho, era muito reconhecida, a empresa trabalhava em forma de pirâmide e ela estava a adorar o trabalho, estava já a ser imensamente reconhecida e aquilo estava mesmo a correr bem. Portanto, como já disse, em 2018 a Shanann já tinha uma grande reputação na sua empresa, ou seja, já ganhava muito bem, portanto a família também já estava melhor a nível financeiro e ela passava a vida a fazer viagens e trabalho, portanto aquilo estava mesmo a correr muito bem. Em 2018 a Shanann também descobriu que estava grávida do seu 3º filho e ela ficou extremamente contente porque ela não teve qualquer tipo de ajuda médica, não foram precisos tratamentos de fertilidade, ela engravidou mesmo sozinha, sem qualquer tipo de ajuda e contou nessa altura também ao Chris, que ele também ficou muito contente, como eu já vos tinha referido anteriormente a um vídeo no Facebook ela a contar ao Chris e a reação dela, e aquele momento foi muito fofo.
Em junho a Shannon fez então uma viagem de trabalho, mas levou também o seu marido, então eles aproveitaram para celebrar a gravidez. Depois voltaram e o Chris ficou no Colorado e a Shannon foi então até a Carolina do Norte com as suas filhas para visitar a sua família. Foi então durante esta viagem que as coisas começaram a ficar um bocadinho estranhas. Como já vos disse, a Shannon foi com as filhas até à Carolina do Norte para visitar a família e o Chris ficou no Colorado porque estava a trabalhar. Mas durante essa viagem a Shannon começou a achar o Chris muito estranho, ele estava a ter comportamentos estranhíssimos, tipo responder às mensagens passado imenso tempo, ou então nem respondia, as chamadas que eles tinham eram muito estranhas, ela achava que ele estava extremamente distante e às vezes até tinha conversas sobre o filho que eles iam ter, sobre o Nico, a dizer que se calhar não era a melhor altura, parecia que estava indeciso com tudo aquilo. Isto sabe-se então através de mensagens que depois a polícia teve acesso, mensagens que a Shannon trocava entre ela e amigas, e realmente o casamento não estava bem, pelo menos pela parte do Chris, porque a Shannon continuava completamente apaixonada pelo marido, mas o Chris estava a agir de maneira mesmo muito estranha. Tudo isso, dia 9 de agosto a Shannon foi novamente de viagem em trabalho com a sua amiga Nicole, que foi aquela amiga que eu vos referi no início do vídeo e que estava muito preocupada quando ela desapareceu, e voltou na madrugada do dia 10 de agosto. Nicole disse então que vieram de viagem e deixou a Shannon em casa à 1h48 da manhã. E é neste momento que voltamos então amanhã do dia 10 de agosto. Na altura então que a polícia estava a revistar a casa, já tinham começado a aparecer imensos jornalistas e o Chris decidiu então dar uma entrevista e basicamente ele disse que não sabia onde é que estavam as filhas, que só queria que elas voltassem para casa, que estivessem em segurança e que pudessem estar todos novamente juntos. Após isto, a polícia pediu então ao Chris para que lhes dissesse qual foi a última vez que tinha visto a sua mulher e este disse que a Shannon tinha chegado a casa por volta das 2 da manhã, que ele estava a dormir e que só acordou às 5 quando era para ir trabalhar. Assim que o Chris levantou-se então para ir para o trabalho, eles tiveram uma discussão devido à separação que estavam a ter. E às 5h27 da manhã o Chris acabou por sair de casa para o trabalho e a Shannon disse-lhe então que ia até a casa de uma amiga que ia levar as suas filhas. Toda esta conversa que ele teve com a polícia, entretanto chegou um detetive e assim que o detetive chegou e começou a fazer perguntas ao Chris, digamos que a sua versão mudou um bocado. Então desta vez o Chris disse que a sua mulher tinha chegado a casa por volta de 1h48 da manhã, que em vez de acordar às 5 tinha acordado às 4 da manhã, e que foi então essa hora que discutiram, e também foi essa hora que a Shannon disse que ia para casa de uma amiga e para além de tudo isto ainda disse que antes de terem essa discussão ele tinha estado a treinar pelo menos cerca de 15 a 20 minutos na cave. Por isso acrescentou também que ambos, tanto ele e a Shannon, estavam a pensar vender a casa, que custava mais ou menos $400.000 na altura, e ir então para uma casa mais pequena, visto que se iam separar, portanto eles compravam então uma casa para elas as três, para a Shannon e para as filhas, e o Chris ia então para um apartamento mais pequeno e dividiam a custódia das duas filhas. E também disse que ao longo de todo o dia ele tentou contactar a mulher, mas sem sucesso. A polícia ouviu estas duas versões do Chris e eles acharam que tudo muito estranho, porque era mesmo estranho. Ele estava muito calmo, estão a perceber, para uma pessoa que não sabia onde estava a mulher e as filhas, ele estava extremamente calmo, parecia que não tinha pressa nenhuma para que a investigação decorresse, para que as miúdas fossem encontradas, as miúdas e a mulher fossem encontradas. E então começaram a suspeitar do Chris. Ele naquele momento era então o principal suspeito e para além disso eles repararam que faltava um lençol na cama do casal, portanto o lençol da parte de cima não estava dentro de casa. A polícia continuou então a investigação e começaram a investigar familiares e amigos, e o ponto de partida da investigação era então a separação do casal. O que eles vieram a descobrir que era mentira, o facto de não era uma separação mútua, só o Chris é que queria separar da Shannon, porque a Shannon nem tinha noção que o Chris queria realmente separar. Descobriram que esta separação mútua era mentira pelas mensagens que viram no telemóvel das amigas da Shannon, e perceberam que realmente o Chris estava muito distante e que ele não desejava assim tanto ter o terceiro filho.
Deste modo, a polícia começou a juntar 2 mais 2 e basicamente eles começaram a suspeitar que o Chris tivesse uma amante, visto que a Shannon também já tinha essa desconfiança e ela já tinha partilhado isso com as amigas através de mensagens. O Chris foi então confrontado pelo FBI e perguntaram-lhe se achava que a Shannon seria capaz de o trair, se ele alguma vez a tinha traído ou ao menos tinha pensado nisso, e ele disse que não, que nunca seria capaz de trair, mas que se a Shannon o traísse não seria assim tão estranho, o que não faz sentido nenhum, mas basicamente ele rematou a dizer que eles estavam a separar simplesmente porque já não se amavam, o que a polícia sabia que já não era, que era completamente mentira, porque a Shannon continuava apaixonada, só o Chris é que se queria separar. Claro que após esta resposta do Chris, a polícia ainda me desconfiou mais dele e então perguntaram-lhe se ele não se importava de fazer o teste do polígrafo no dia seguinte e ele aceitou. Então foi no dia seguinte, no dia 15, que o Chris foi submetido ao teste do polígrafo e antes de tudo isto acontecer, antes de se iniciar então o teste do polígrafo, a polícia recebeu uma chamada do patrão do Chris que disse que tinha então acesso a algumas mensagens trocadas entre o Chris e uma colega de trabalho chamada Nicole Ksinger, eu espero mesmo ter já dito bem, desculpem, Nicole Ksinger. Portanto, a polícia teve acesso a tudo isto mesmo antes de fazer o teste do polígrafo ao Chris. Portanto, basicamente confirmou-se que o Chris tinha uma amante e, para além disso, eles tiveram acesso ao GPS do carro de trabalho do Chris. Antes de começar então o teste de polígrafo, a polícia perguntou novamente ao Chris se ele tinha uma amante e ele voltou a negar, disse que não tinha amante nenhuma e basicamente eles começaram então o teste e o teste foi todo concentrado no desaparecimento das filhas, se ele sabia onde é que estavam, se tinha algum envolvimento e ele respondeu tudo não, disse que não sabia onde é que ela estava, que não estava envolvido e, como é lógico, o teste acabou por dar negativo. A polícia viu o resultado, não ficaram propriamente chocados porque eles já sabiam que o Chris estava a mentir em alguma coisa, não sabiam se era realmente sobre o desaparecimento das filhas. Eles voltaram a interrogar o Chris e ele negou tudo à cara podre, disse que não sabia, que não era capaz de fazer mal às filhas e a polícia confrontou e disse que já sabiam de tudo. Então, que sabiam que ele tinha uma amante, porque eles tinham um registro de chamadas e para além disso eles sabiam que enquanto, não sei se vocês se lembram, mas quando eu disse que a Shannon tinha ido à Carolina do Norte com os filhos visitar a família e que achou que o Chris estava muito distante, ele estava distante porque supostamente estava de férias com a amante. Para além disso, encontraram imensas mensagens trocadas e imensos nudes. Disseram então ao Chris que mesmo antes de fazerem o teste do polígrafo já sabiam que ele tinha uma amante, por isso mesmo é que não fizeram qualquer tipo de perguntas no teste do polígrafo e queriam saber qual é que era o envolvimento dele no desaparecimento das suas filhas e da sua mulher e também tiveram acesso ao GPS do carro do trabalho, como já vos disse, que indicava que nessa madrugada ele tinha estado no campo Servi 1319, que é um campo de óleo. Enquanto estavam a fazer estas perguntas ao Chris na sala de interrogatórios, outros agentes foram então até esse campo de óleo e descobriram o lençol que faltava na casa da família Watts. O Chris, com tudo isto, começou a sentir-se extremamente pressionado e pediu à polícia se não podia falar com o seu pai. A polícia acabou por autorizar, se bem que eles estavam a ver tudo lá de fora, né? Como vocês sabem, existem aqueles vidrozinhos que a malta não vê, mas eles veem, estão a ver. Portanto, eles estavam do lado de fora, portanto estavam a ouvir tudo, e o Chris, assim que o pai entrou, disse que iria contar tudo sobre o desaparecimento das suas filhas e da sua mulher. Portanto, ele começou a contar aquilo que tinha acontecido, disse que ele e a Shannon tinham estado a discutir por causa da separação e após isso o Chris cansou-se e desceu as escadas, ficou um tempo lá em baixo e quando voltou a subir viu pelo monitor, daquele de monitorizar os bebés, que a Bella estava deitada na cama e tinha o rosto azul e foi a correr até ao quarto e viu então a Shannon a sufocar a sua outra filha, a filha mais nova, que era a Celeste, que tratavam por Sissy, e ele ficou completamente estupefacto. Foi então neste momento que ele também se apercebeu que a Belle estava morta, ele ficou com muita fúria, ficou muito zangado e começou então a sufocar a Shannon.
Depois de tudo isto, então, pôs os 3 corpos na carrinha. Diz que estava completamente desnorteado, não sabia o que é que havia de fazer, portanto pôs os 3 corpos na carrinha, foi até ao campo de óleo e enterrou a sua mulher e pôs as suas 2 filhas em tanques de óleo. Após ouvirem isto, a polícia pediu então ao pai do Chris se podia retirar da sala de interrogatório, mostraram fotos do campo ao Chris e perguntaram se tinha sido ali que ele tinha enterrado as suas filhas, portanto aquele campo que eles tinham, já havia polícia nesse campo, porque eles tinham visto a partir do GPS do carro do Chris, e perguntaram se então era esse campo, ele confirmou que sim que era. E a polícia perguntou se o Chris não poderia ir com eles até esse sítio para indicar melhor onde estavam as suas filhas e a sua mulher, e ele disse que não voltava lá, mas que então assinalava na foto o sítio onde estava a sua mulher enterrada e as suas filhas. Depois de tudo isso, o Chris Watts foi então preso pelo assassinato das filhas e da mulher e mesmo assim a investigação continuou. A polícia não acreditava propriamente na história do Chris, principalmente a parte em que ele tinha dito que tinha sido a Shannon a matar as suas próprias filhas. E para confirmar então se aquilo que o Chris tinha dito acerca de ter enterrado a mulher e das filhas estarem nos tanques de óleo era verdade, portanto a polícia foi até lá e confirmou-se a Shannon estava enterrada e as filhas estavam então em tanques de óleo. Eles ficaram um pouco chocados quando encontraram e conseguiram desenterrar a Shannon, porque ela estava toda torta, toda... Percebia-se mesmo que ela tinha sido literalmente atirada para o buraco. Normalmente quando as pessoas são encontradas enterradas, pelo menos, estão direitas, não é? Não, ela foi atirada como se fosse mero lixo. E depois encontraram também as 2 meninas em 2 tanques distintos e os tanques lá dentro o que era uma mistura de água e óleo. A autópsia confirmou então o sufocamento das 3 vítimas, portanto elas morreram devido a sufocamento, foram sufocadas. O pior é que a Belle, portanto a filha mais velha do casal, tinha lutado pela vida, tanto que ela tinha inúmeras feridas e para além disso tinha a língua mordida, portanto ela lutou para tentar sobreviver. E com esta autópsia também conseguiram perceber que não foi a Shannon que matou as suas próprias filhas, portanto foi o Chris. Chris foi então acusado dos homicídios da mulher e dos 3 filhos, visto que Shannon estava grávida, portanto ele foi acusado por interrupção ilegal de gravidez. E a 6 de novembro, apesar de ninguém estar à espera, o Chris declarou-se culpado, portanto não foi preciso preparar o julgamento nem nada. Isto aconteceu, quer dizer, ninguém estava à espera, como quem diz, isto aconteceu porque ele aceitou um acordo, se ele aceitasse declarar-se culpado, não seria então executado, se bem que a polícia deixou explícito que este contrato só ia para a frente, este acordo só iria para a frente se a família da Shannon aceitasse. E eles acabaram por aceitar, porque ao contrário do Chris Watts, são pessoas com sentimentos e tiveram alguma compaixão, não sei se é propriamente compaixão, mas não queriam ter sangue nas mãos e disseram que não tinham o direito de escolher quem vive e quem morre, portanto aceitaram. Após isto, o Chris Watts foi então sentenciado à prisão perpétua. Bem, agora vocês devem estar a perguntar o porquê que isto aconteceu, como é que aconteceu, porque a verdade é que o Chris Watts contou uma versão completamente diferente, porque nós sabemos que não foi a Shannon que matou as filhas, mas nós não sabemos o que é que aconteceu, o que raio se passa, porque é que ele fez isto, como é que é possível, tipo, se vocês podem ver pelos vídeos do Facebook, eles pareciam uma família normal, ele parecia uma família feliz, e isto foi tudo muito estranho e até a polícia estava a bater mal com isto. Então que eles decidiram ir até à prisão para falar com o Chris, eles disseram que precisavam mesmo de saber o que é que se tinha passado, mesmo para encerrarem o caso, mesmo até a nível pessoal, porque os polícias e os investigadores, a FBI, estava toda a bater mal com aquilo, o raio que se tinha passado realmente. E ele aceitou contar porque eles disseram que já não iria fazer nada, ele já tinha sido sentenciado à prisão perpétua, portanto nada iria mudar. Então o Chris Watts acabou por contar tudo. Ele disse que já não amava a Shannon, já não sentia ele próprio ao pé dela, e que nessa noite estavam então a discutir, que ele se pôs em cima dela e que começou a apertar-lhe o pescoço, e ela disse para ele sair de cima dele porque estava a matar o bebê. Ele não saiu simplesmente e ela basicamente disse que nunca mais ia ver os filhos dele, que ele não era um pai de jeito, coisas assim, e ele
passou-se completamente e sufocou-a até à morte. Enquanto tudo isto estava a acontecer, eu acho que tipo das piores coisas é que a filha mais velha, a Belle, de 4 anos, assistiu a tudo, completamente a tudo, e o Chris só se apercebeu quando, pronto, a mulher já estava morta, e a miúda só queria saber o que é que se passava, porque estava a ver a mãe de cabeça para baixo, e perguntou ao pai: pai, o que é que estás a fazer à mãe, o que é que se passa? E o Chris só respondeu: não te preocupes que a tua mãe está bem. Depois disto tudo isto acontecer, o Chris enrolou então a Shannon no lençol que faltava e que depois foi encontrado no campo de óleo e levou-a para a carrinha, e entretanto a Belle andava louca, tadinha, ela não percebeu nada do que é que estava a passar. Atrás do pai a perguntar o que é que se passa, ela estava completamente perdida. O Chris pegou então na Sissy e na Belle e colocou-as na parte de trás da carrinha, e no chão colocou a Shannon e pôs um saco de plástico nos pés dela e na cara dela para que as miúdas não percebessem. Portanto, elas estavam literalmente sentadas com a mãe morta aos pés delas. Após isto, o Chris fez então quase 1 hora de viagem até ao campo de óleo, e nessa altura as miúdas ainda estavam vivas, que era uma coisa que a polícia não sabia, mas as meninas ainda estavam vivas nessa altura. Quando chegou então ao campo, o Chris Watts enterrou a Shannon, como já sabíamos, mas enquanto a enterrou, as filhas ainda estavam vivas e estavam dentro do carro. Assim que enterrou a mulher, o Chris voltou então para a sua carrinha e sufocou a filha mais nova, a Sissy, de 3 anos, e assim que sentiu que a filha estava sem vida, levou então para o tanque e pô-la lá dentro. Ela viu novamente tudo isto, portanto, ela viu o pai a matar a mãe e viu o pai a matar a irmã mais nova. A menina estava completamente desesperada, ela não sabia o que raio estava a acontecer, era uma miúda de 4 anos. Chris voltou então para a carrinha e a Belle só gritava: pai, não, pai, por favor, não. E o Chris Watts sufocou então a sua segunda filha. Vocês perguntam-se como é que é possível, o porquê que ele fez isto tudo, porquê que raio é que foi matar as 2 filhas e o bebê que estava por nascer, a sua mulher. Como é que é possível uma pessoa fazer isto, ok, já nem digo à mulher, mas às suas próprias filhas, e mesmo assim mentir sobre tudo, armar aquela pacharada toda, fingir como se nada tivesse acontecido. Foi preciso ser mesmo apertado para falar sobre alguma coisa, sujeitou-se ao teste do polígrafo como se ele achasse que iria passar. Ninguém sabe, sinceramente, o que raio se passou na cabeça daquele homem. Já muita gente tentou estudar isto, mas não se consegue entender o que raio se terá passado. Há uma teoria que diz que pronto, ele matou então a sua filha, as suas filhas e a sua mulher porque estava farto da sua vida, e que dizem que é a teoria mais credível, e porque queria estar com a amante, e ele viu aquilo como uma maneira mais fácil de ter uma nova vida, o que eu acho estúpido, porque se ele não queria nada com a mulher, pediu o divórcio, pronto, e podia estar com a amante, não consigo entender. Só para vocês terem uma noção, a amante também não tinha noção disto, ela acreditava mesmo na inocência do namorado, do amante. E quando descobriu isto tudo, ela ficou chocada, ela ficou: com quem é que eu andei nestes últimos meses? Mas realmente foi uma tragédia, e é um caso que eu fico chocada. Malta, foi este o caso de hoje. É um caso que eu fico... mexe assim um bocadinho comigo. Normalmente eu não sou muito sensível a este tipo de coisas, mas o facto de ser um pai matar 2 filhas, aliás 3, é um bocadinho difícil de engolir. Eu já tinha ouvido falar deste caso, como já tinha dito, mas realmente ver o documentário da Netflix e ver as reações do Chris Watts no início, a dizer que queria que a filha voltasse, a maneira como ele mentiu, malta, vocês têm que ver aquilo porque é surreal, parece, pá, não sei, mas é mesmo estranho. Por isso é que eu também gosto tanto de estudar estes casos, para tentar compreender um bocadinho a mente humana, como é que é possível a mente humana ser tão distorcida. Mas pronto, espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um like, de me seguir nas minhas redes sociais. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!